Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho me tornar. Há um tipo de prisão que não tem muros. Ela se constrói em palavras, gestos e justificativas. Você talvez viva nela sem perceber, porque parece educação, parece cuidado, parece empatia. Mas na verdade, é submissão disfarçada de gentileza. É o hábito silencioso de se explicar o tempo todo, de justificar cada emoção, cada ausência, cada mudança de humor. Você diz, não foi por mal. Você entende, né? Como quem tenta pedir permissão para existir. E quanto mais tenta se fazer compreendido, mais se distancia de si mesmo. Essa compulsão não nasce do agora. Ela é o eco de uma ferida antiga. A ferida de quem cresceu num mundo que dizia, você sente errado. Isso é exagero. Não tem motivo para chorar. A alma aprende cedo que o que ela sente só tem valor se for aceito pelos outros. E pouco a pouco, a criança se torna um adulto que só se sente real quando é compreendido, que pede desculpa até por existir. Carl Jung chamava isso de desconexão do self, o rompimento com o centro da própria alma. Quando o ego passa a viver em função do olhar externo, a vida se torna um teatro, e o papel principal já não é seu, é da plateia que você tenta agradar. Por fora, tudo parece normal. Você trabalha, conversa, ri, mas há sempre um pequeno medo por trás de cada frase. O medo de ser mal interpretado, de perder o afeto, de ser julgado por sentir demais. E assim, você vai se moldando, explicando o tempo inteiro, como se cada palavra precisasse provar que você é digno. Mas o que parece gentileza é, na verdade, um cativeiro invisível. E quanto mais você tenta ser entendido, menos se entende. Jung dizia que a alma humana só floresce quando deixa de pedir autorização. Mas enquanto você seguir tentando convencer o mundo de que é bom, sensato ou coerente, estará apenas implorando para ser aceito, ao custo de si mesmo. Nenhum ser humano nasce se explicando. Isso é aprendido. É ensinado nos detalhes, nos olhares que desaprovam, nas frases que cortam o sentir, antes que ele amadureça. Não chore. Você está exagerando. Engole o drama. Essas palavras, aparentemente inofensivas, vão moldando a alma como o vento molda a pedra. E com o tempo, a criança aprende uma lição brutal. O que eu sinto só tem valor se o outro aprovar. Jung dizia que todo complexo psicológico nasce de uma emoção ferida. E a necessidade constante de se explicar é o eco desse primeiro abandono, quando a subjetividade foi negada e a verdade interna desacreditada. O mundo externo se torna tribunal e o coração, um réu que precisa justificar cada batida. Na infância, a criança tenta sobreviver à rejeição com o único recurso que tem, a adaptação. Ela se molda, tenta ser boa, fácil, aceitável. Explica cada gesto para evitar castigo. Argumenta suas emoções para não ser ignorada. E nesse processo, algo sagrado se perde, a confiança no próprio sentir. Anos depois, o adulto repete o mesmo ritual, sem perceber que está preso num mecanismo antigo. A cada vez que justifica uma decisão, que explica o porquê de estar triste, ou que tenta convencer alguém de que não quis parecer frio, ele revive a mesma tentativa infantil. Por favor, me aceite. Mas o preço dessa aceitação é alto. A alma começa a girar em torno da compreensão alheia, e a própria verdade passa a depender do espelho dos outros. O eu se fragmenta, e a vida vira uma sequência de ajustes. Fala o que não sente, ri quando quer chorar, cede quando deveria se posicionar. O que era defesa se transforma em identidade, e o personagem, criado para sobreviver à rejeição, acaba tomando o lugar do ser autêntico. Jung chamava isso de prisão da persona, a máscara que usamos para sermos amados, mas que com o tempo nos impede de amar a nós mesmos. E é aí que começa o verdadeiro sofrimento. Quando você percebe que o mundo aplaude sua versão adaptada, enquanto o seu verdadeiro eu grita no silêncio. Explicar-se o tempo todo parece um gesto inofensivo, mas no fundo é uma forma sofisticada de implorar por amor. Cada justificativa é uma tentativa de controle, como se você pudesse impedir o abandono com argumentos. Mas ninguém convence o outro a te ver por inteiro, quando você mesmo duvida da própria visão. O problema é que esse hábito se torna automático. Você já nem percebe quando está fazendo. Explica o atraso, o silêncio, o olhar distante. Explica a dor, a raiva, o desejo. E enquanto fala, sente um alívio momentâneo, como se por um instante o mundo te perdoasse por existir. Mas o preço desse perdão é a própria liberdade, porque aos poucos
você começa a agir não pelo que acredita, mas pelo que teme que pensem. Sua bússola interna se apaga, substituída por um radar de aprovação. Você não vive, administra percepções. Carl Jung dizia que o ego, quando perde contato com o self, se torna escravo da imagem. E é exatamente isso que acontece. Você deixa de sentir para começar a representar. A vida vira uma peça ensaiada, onde o público tem mais poder que o ator. A cada nova explicação, um pedaço de autenticidade se esvai. Você começa a duvidar do que sente, a racionalizar a emoção para torná-la aceitável. Sorri para evitar conflito. Suprime a raiva para parecer maduro. Traduza a tristeza como cansaço para não ser um peso para ninguém. Mas essa harmonia é falsa. É a calmaria do lago envenenado. Por dentro, há um acúmulo silencioso. Uma dor que não grita, mas corrói. E quanto mais você tenta ser entendido, menos se entende. A ansiedade cresce, porque o corpo sente o peso de uma alma aprisionada. As relações se tornam exaustivas, porque todo diálogo é uma negociação pela própria existência. Você tenta explicar para ser amado, mas acaba amado apenas pela máscara. E um dia, inevitavelmente, você acorda com uma sensação estranha. Tem tudo o que deveria bastar, mas sente um vazio que nada preenche. É a alma cobrando o preço da submissão. Porque a cada explicação dada para manter o amor dos outros, você perde um pouco do amor por si. Chega um ponto em que o corpo cansa, não de trabalhar, mas de se justificar. A mente começa a ficar saturada de histórias, de desculpas inventadas, de tentativas de tornar o invisível compreensível. E, de repente, o silêncio se torna atraente. Você não quer mais explicar, não quer mais convencer, quer apenas existir, sem precisar de tradução. É nesse instante que algo muda dentro de você. Um desconforto cresce, como um terremoto silencioso. Tudo o que antes parecia normal começa a parecer insuportável. O elogio perde o sabor. A aprovação já não traz paz. E o medo de decepcionar começa a pesar menos que o cansaço de se trair. Jung dizia que a psique tem um impulso natural para a totalidade. Ela se cansa da farsa. E quando o ego insiste em manter o disfarce, a alma começa a abrir rachaduras. Você sente isso nas pequenas coisas, um arrepio em meio a uma conversa falsa, um enjoo depois de agradar demais, uma tristeza súbita no meio da rotina. É o inconsciente empurrando o eu de volta ao centro, chamando de volta o que foi deixado para trás. E então surge o silêncio. Mas não o silêncio da fuga, o silêncio da consciência. Aquela pausa em que você finalmente percebe que está cansado de se explicar, cansado de pedir permissão para sentir, cansado de caber. Esse é o início da rebelião da alma. Ela não quer mais ser compreendida, quer ser respeitada, quer que você volte a ouvir a própria voz sem medo do julgamento. Mas o ego, acostumado à aprovação, entra em pânico. Ele sussurra: vão te achar arrogante, vão se afastar de você, vão dizer que você mudou. E é verdade, vão, porque o despertar sempre parece frieza para quem se acostumou a ver você se explicando. Mas não é frieza, é reconquista. Você não está se afastando dos outros, está se aproximando de si. Jung dizia que a alma se torna viva apenas quando o homem encontra a sua sombra. E é exatamente isso que acontece aqui. Você começa a ver o personagem que criou para ser amado e percebe que ele nunca foi você. O primeiro ato de liberdade é o silêncio, mas ele assusta, porque quando você para de se explicar, o que sobra é um vazio que ecoa. A mente, acostumada a buscar aprovação, começa a se perguntar: e agora? Quem sou eu sem a compreensão dos outros? Esse é o momento mais delicado da jornada, o intervalo entre o personagem e o ser. Tudo o que era sólido se desfaz. As certezas, os papéis, as formas de agradar. E por um tempo parece que você está perdendo tudo, mas na verdade é o falso que está morrendo. Carl Jung chamava esse colapso de dissolução da persona, a queda da máscara social que nos manteve aceitos, mas nunca inteiros. É quando a alma, sufocada por décadas, finalmente empurra o ego para o canto e exige o trono de volta. No início, o silêncio dói, porque ele revela a dependência antiga, o quanto você precisava ser entendido para se sentir real. Sem as explicações, surge a abstinência. O vício de ser aprovado grita, mas logo, o que parecia solidão começa a se transformar em presença. Você começa a sentir algo novo, um peso diferente na voz, um ritmo mais lento no pensamento, uma clareza quase estranha. É a alma se ajustando à própria frequência. O teatro acaba
e o palco se ilumina de dentro para fora. É aí que você percebe. Viver se explicando era uma forma de mendigar amor. Agora, o amor precisa nascer do silêncio, não mais do convencimento, mas da verdade. O mundo vai reagir. Alguns vão te chamar de frio, outros de egoísta. Mas o que eles não entendem é que você não se tornou distante. Você apenas deixou de ser acessível para quem te confundia com o reflexo que projetava. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que o silêncio faz. Ele te obriga a encarar o escuro de si, a perceber o quanto você se traiu para ser aceito, a ver o quanto da sua bondade era medo disfarçado. Mas nessa escuridão há algo puro, algo que o olhar dos outros nunca poderia te dar. A sensação de estar inteiro, ainda que incompreendido. Depois que a máscara cai, o silêncio se torna o novo chão. Não há mais onde se esconder. Sem o disfarce da explicação, tudo o que resta é você, nu, imperfeito, mas finalmente verdadeiro. É aqui que começa a reconstrução, não a dos papéis, mas da autoridade interna. Aquela voz que o mundo calou, mas que nunca deixou de existir dentro de você. No começo, ela é fraca, um sussurro tímido entre os ruídos do medo. Ela não exige, apenas afirma: eu sei o que sinto, eu confio no que percebo, eu não preciso justificar o que é real para mim. Carl Jung dizia que o caminho da individuação é o retorno ao centro do ser. E esse retorno começa quando você para de pedir autorização para ser quem é. Quando entende que sentir não é erro, é linguagem. E que viver de acordo com o próprio sentir é o único modo de ser inteiro. A autoridade interna nasce de uma decisão simples, mas radical, a de não negociar mais com o próprio instinto, de não racionalizar o que o corpo já sabe, de não pedir validação para verdades que só você pode entender. E então, algo muda na forma como você fala. As palavras ganham densidade, a postura muda. Não é mais arrogância, é presença. Você não tenta mais convencer, você comunica, e isso basta. O mundo sente. As pessoas percebem o que não pode ser explicado, a vibração de alguém que não está mais em julgamento. Porque o julgamento só existe onde há dúvida. E quando você se alinha à própria verdade, a dúvida desaparece. Jung chamava isso de integração, quando o ego, antes curvado diante da aprovação, volta a se inclinar diante da alma. A partir desse ponto, você não age para ser aceito, mas porque é coerente com o que é. Não precisa mais provar, porque já se tornou prova viva da própria certeza. A voz interna, antes sufocada, agora se torna bússola. Ela não grita, não se explica, apenas aponta o caminho, e você, pela primeira vez, confia. Quando a autoridade interna desperta, o silêncio deixa de ser ausência e se torna presença. Ele muda o ar, o ritmo, o modo como o mundo reage a você. O que antes era submissão, agora é firmeza. O que antes era medo de ser mal interpretado, se transforma em paz, por não precisar mais convencer. Você não responde a provocações, não justifica decisões, não entra em guerras para proteger a própria imagem. Você simplesmente é. E esse ser perturba, porque o mundo está acostumado a quem se dobra, a quem explica, a quem pede desculpas por sentir. Quando você para de se justificar, as pessoas que se alimentavam da sua insegurança sentem fome. Jung dizia que aquilo que você aceita deixa de te controlar. O silêncio verdadeiro é isso, a aceitação radical de si. E quando você se aceita, nenhuma manipulação funciona, porque a manipulação vive da sua necessidade de ser entendido. E quando essa necessidade morre, tudo o que te controlava se desfaz. O silêncio, então, começa a funcionar como um espelho. Ele reflete o que o outro realmente é. Os sinceros se aproximam, os falsos se afastam. Os relacionamentos baseados em poder começam a ruir, porque a sua calma não responde mais à chantagem. Você não se defende, não explica, não prova. Você ocupa o espaço, inteiro, calado, inabalável. E é aí que o respeito nasce. Não o respeito imposto pelo medo, mas o respeito que emana da integridade. Quem carrega a autoridade interna não precisa elevar a voz, basta existir. Há algo magnético nesse estado. As pessoas sentem, mesmo sem entender. É a vibração de quem não negocia mais o próprio valor, de quem aprendeu a dizer não
sem precisar de parágrafos de explicação. De quem sabe encerrar uma conversa simplesmente dizendo: "Isso não ressoa comigo". Esse silêncio não é fuga, é domínio. É a alma dizendo: "Eu não devo nada a ninguém para continuar sendo". E quanto mais você sustenta esse silêncio, mais o mundo ao redor se reorganiza, porque tudo o que dependia da sua fraqueza deixa de ter onde se apoiar. O silêncio começa a agir como um filtro. Ele separa o que é genuíno do que era interesse, o que era afeto do que era controle. As pessoas que te queriam pequeno começam a se incomodar com a sua nova postura. Aquelas que te amavam apenas pelo que podiam dominar, sentem que perderam o acesso. E é nesse ponto que muitos confundem o despertar com solidão. Mas não é solidão, é seleção. O que está acontecendo não é afastamento, é realinhamento. A frequência da sua verdade muda, e tudo o que não combina com ela naturalmente se afasta. Jung dizia que o processo de individuação exige rupturas dolorosas, porque não há crescimento sem separação. E a separação aqui não é punição, é purificação. O silêncio começa a agir como fogo, queima o supérfluo, derrete o falso e revela o que é essencial. Alguns se afastam, e isso é bom, porque você finalmente entende que o amor que exige explicação não é amor, é contrato, e que vínculos verdadeiros não pedem justificativas, pedem presença. Você começa a atrair outro tipo de relação, aquela em que o diálogo nasce da autenticidade, não da carência, aquela em que o silêncio é confortável, porque ambos confiam no que não precisa ser dito, aquela em que a verdade não é ameaça, é ponte. A energia muda, sua presença começa a emitir algo que o mundo reconhece, mesmo sem entender. Autonomia. E autonomia é o perfume da alma livre. Quem ainda vive da aprovação alheia, sente desconforto diante dela. Mas quem também despertou, sente paz. Porque o silêncio entre duas almas autênticas não é vazio, é encontro. Carl Jung dizia que, quando dois inconscientes se tocam, há sempre transformação. E é isso que começa a acontecer. Você para de buscar o espelho nos outros e começa a ser o espelho. O mundo passa a se ajustar ao seu novo eixo, porque você finalmente se tornou o centro de si mesmo. Há um instante em que tudo muda, mas nada muda por fora. Você ainda vive na mesma casa, fala com as mesmas pessoas, segue a mesma rotina, mas algo essencial se desloca dentro de você. O que antes te fazia hesitar, agora te faz sorrir. O que antes te fazia justificar, agora te silencia. É como se a alma finalmente tivesse tomado posse do corpo. Jung dizia que a verdadeira liberdade não vem de fora, mas do momento em que o ego deixa de governar o self. E é exatamente isso que acontece aqui. A mente, cansada de mentir para agradar, se ajoelha diante da verdade que o corpo sempre soube. Essa é a virada interna. Aquele ponto em que o medo de desagradar é substituído pelo prazer de ser autêntico. Você percebe que não precisa mais explicar porque já entendeu que nada pode ser mais convincente do que a coerência. A integridade começa a nascer em gestos simples. Você diz não e dorme em paz. Diz não quero e sente leveza. Diz isso não faz sentido para mim e o mundo não desaba. Porque o mundo que desabava era o das ilusões, não o da realidade. Ser inteiro é isso. Não precisar mais se dividir para caber. Não negociar mais com a própria consciência. Não se justificar por ser quem é. A partir daqui, o silêncio ganha densidade. As palavras voltam a ter peso e o olhar se torna mais firme. Você não fala para ser ouvido, fala porque é. O respeito começa a vir de dentro para fora. Não há mais necessidade de provar, porque a própria presença se tornou prova. O ego, antes ansioso, agora descansa sob a direção da alma. E o que era inquietação se transforma em autoridade silenciosa. Jung dizia que o indivíduo verdadeiramente consciente não busca aprovação, mas sentido. E o sentido agora floresce como nascente limpa, sem ruído, sem pressa, sem explicação. A vida começa a responder diferente. As portas que não se abriam se destrancam. As pessoas que antes te testavam agora te respeitam. E as situações que te aprisionavam simplesmente deixam de te afetar. Porque o mundo externo é apenas o reflexo da postura interna que você finalmente escolheu sustentar. Toda jornada chega a esse ponto. O instante em que as palavras cessam e só o silêncio tem autoridade. O mesmo silêncio que um dia te assustou, agora te protege.
Ele não é ausência, é escudo. É a prova de que você não precisa mais explicar nada para continuar sendo. Carl Jung dizia que a individuação é o nascimento do ser real, e o ser real não se justifica. Ele existe. Ele carrega uma serenidade que confunde, porque o mundo moderno não sabe lidar com quem não precisa se defender. Mas é aí que mora a liberdade, no simples ato de não precisar mais provar o óbvio. Você percebe que não é frieza, é foco, não é arrogância, é autodomínio, não é isolamento, é presença. A paz deixa de ser um ideal distante e se torna uma escolha cotidiana. A vida não fica perfeita, mas finalmente é sua. As explicações perdem sentido, porque a coerência já fala por você. Jung afirmava que a vida real começa onde termina a ilusão. E quando você deixa de mendigar compreensão, tudo muda de tom. A alma se expande, o medo se recolhe, o silêncio vira autoridade. E o mundo, antes barulhento, passa a te ouvir em profundidade. Então respire. Não é preciso mais convencer ninguém. Nem o amor, nem a dor, nem o destino pedem justificativas. O que precisa ser entendido, o será. O que precisa ir, irá. E o que for verdadeiro, permanecerá. A partir daqui, cada gesto é afirmação, cada pausa é oração, cada silêncio é um sim para si mesmo. Se este conteúdo te tocou, considere se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Aqui, cada episódio é um passo a mais na jornada de quem escolhe viver com consciência e propósito. E antes de sair, faça o gesto simbólico que sela esse novo ciclo. Escreva nos comentários: eu me escolho sem me explicar. Porque esse ato simples é a assinatura invisível de quem decidiu voltar a ser dono da própria voz.